Minha internet é muito ruim. Então, Então, o grande desafio eu só aqui... peguei você, assim, você pegou, a professora, você pediu para a professora para você participar. E aí eu não ouvi mais depois disso. Peraí, tá voltando aqui. Então, aí eu percebi que a professora não tem um movimento da professora de buscar outros recursos, outras alternativas mais fáceis ali na sala de aula. Ela tem a lousa, né? Ela tem giz colorido. Então, eu fui para a lousa e falei, professora, vamos tentar desenhar esse problema aqui para os alunos? Vamos tentar trazer mais para o concreto, para que eles vejam o que a senhora quer dizer? Então, era um caminhão com tantas rodas, e aí eu desenhei na lousa, e aí a professora me criticou, ela falou assim, professora, eles não são mais crianças. Não precisa desenhar, eles não são crianças. Eu falei, professora, precisa desenhar, porque tem diversas... nós estamos lidando aqui com diversas situações, né? E ela me criticou por eu fazer o desenho na lousa. Então, acho que o grande desafio que eu estou encontrando aqui nessa escola é primeiro chegar nos professores, né? Então, acho que é um primeiro desafio que eu tenho que ultrapassar. E depois trazer essa nova perspectiva de trabalho. E uma outra coisa que também tem acontecido aqui, os alunos de sexto ano, muitos sem saber ler e escrever, ou lendo muito pouco, escrevendo muito pouco. E aí os professores falam assim, eu não sou professor de alfabetização, eu não tenho essa responsabilidade. E aí eu fico pensando assim, antes de ser professor de alfabetização, ele é professor, não é? Então, o que custa esse professor falar, olha, o M a gente só usa antes do P e do B, porque são essas coisinhas que vão aparecendo, né? Letra maiúscula no início da frase, essas coisas mais corriqueiras de ortografia, de gramática. Mas eles se recusam a fazer isso, porque o aluno já tinha que estar fazendo. Então, esse é o primeiro desafio que eu tenho que conseguir ultrapassar lá na escola, professores, colegas. Lauren? Olá, eu tô aqui quietinha, só ouvindo, gostando muito das discussões. Eu trabalho numa escola do Programa Ensino Integral da rede estadual, sou diretora efetiva. Essa escola fica em Caçapava, mas eu percebo, né, que os professores, pelo menos lá na minha escola, eles estão sedentos de querer ajuda, porque realmente eu vejo assim que eles estão desesperados em sala de aula, né? Em relação à alfabetização, por exemplo, como eu trabalhei bastante tempo como professora alfabetizadora, trabalhei na EJA, fui professora na EJA, e a alfabetização é algo que eu gosto muito. Eu ofereci aos meus professores para fazer oficinas com eles sobre alfabetização. E foi muito interessante. A primeira oficina, quando eu terminei, vários professores vieram depois falar comigo, assim, no mesmo, acabei de falar, eles vieram comigo para tirar dúvidas, pedir informações, foi muito bacana. E essa segunda oficina que eu fiz agora, eu fiz uma oficina, primeiro eu falei, né, dos níveis, falei de como as crianças aprendem a ler e a escrever, e depois eu fiz algumas oficinas com eles, como eles usando metodologia ativa, sabe? Foi muito bacana. E eu sei que quando eu terminei foi até interessante que eles começaram a bater palmas, porque parece que deu um alívio, sabe? Que eu trouxe para eles várias formas como eles podem contribuir nas turmas de sexto ano com a alfabetização dos alunos. Então, lá peguei e pedi para a professora de ciências qual assunto, qual tema está trabalhando nesse momento, tal tema. Então, eu fui mostrando de que forma eles podem trabalhar a questão da alfabetização em sala de aula. E depois eu disponibilizei para eles algumas sugestões, né, de como eles podem trabalhar
nas turmas de 6º ano, a questão da alfabetização para ajudar esses meninos. E que nós temos que fazer isso. Se nós não fizermos, nós vamos carregar até o ensino médio, porque lá é do 6º ao ensino médio. Então, assim, e os meus professores, eu vejo assim que eles estão interessados nisso. Foi bem bacana, inclusive eles me pediram para fazer uma 3ª oficina e acompanhá-los em algumas aulas para dar sugestões para eles pessoalmente em sala de aula. E agora, em relação ao texto, né? De verdade, eu li o texto umas 3 vezes e fiquei pensando bastante na questão do desafio, que é colocar isso em prática. Porque eu vejo a dificuldade que os nossos professores enfrentam em trabalhar a questão de atividades que contemplem os vários estilos de aprendizagem, com metodologias ativas da aprendizagem, né? Que é o que a gente fala tanto no momento. A gente não fala nem de duas, a gente tem falado de metodologias ativas. E isso já é bastante difícil dentro da escola. Eu vejo assim que os professores estão aprendendo. Lá, por exemplo, é uma escola de programa ensino integral, eu tenho alguns professores que já trabalham super bem com as metodologias ativas, mas alguns ainda têm bastante dificuldade. Então, eu fiquei pensando no tamanho do desafio, né? Se eu, por exemplo, chegasse falando Dua nossa, eles iam... Eu fiquei pensando o que ia acontecer lá na minha escola. Mas eu gostei bastante. Penso que o desafio é grande, mas é bem interessante. E eu ainda preciso ler mais a respeito, porque ainda não ficou muito claro aqui para mim. Porque em alguns momentos eu ficava pensando, nossa, parece metodologia ativa. Nossa, parece, por exemplo, que a proposta que os professores precisam apresentar várias diferentes atividades dentro de sala de aula, de um mesmo tema. Então, eu fiquei pensando em todas essas coisas. Eu queria só comentar, Lauren, quando você fala, os professores estão interessados, estão abertos, eu acho que está muito ligado a você enquanto direção da escola. O quanto é importante ter um gestor escolar que realmente também desenvolva isso nos professores, né? Eu tenho certeza que você está aí fazendo mestrado, buscando, então acho que você acaba levando esse entusiasmo, esse desejo, essa vontade para a sua equipe. E a Dua, ele precisa disso. Sem dúvida. Concordo plenamente com você, Li. Não é? Ele precisa disso, ele precisa desse envolvimento do gestor escolar, ele precisa do envolvimento da equipe, para que haja, né, esse desejo de aprender o novo. Então, acho que deve muito a você. Sim, eu lembro que no início do ano, eu trouxe para eles uma pesquisa do Banco Mundial que mostrava que os alunos do 6º ano chegariam, né, sem saber ler e escrever. Muitos. E também falava dessa questão da alfabetização, né? Que na verdade nós já há bastante tempo estamos com essa questão da alfabetização, né? Em tema aí, porque tem havido uma certa dificuldade dos professores em alfabetizarem as crianças nas séries iniciais. Isso quando eu estava na EJA, eu tinha bastante contato com os professores de primeiro ano, 2º ano, e eles comentavam comigo. E eu tinha muitos estagiários na EJA, e elas diziam para mim assim, nossa, essa forma que você usa para alfabetizar na EJA, também pode usar lá no ensino fundamental, porque elas viam assim que parece que estava dando mais certo lá na EJA, né? Eles estavam aprendendo a ler mais rapidamente do que as crianças. Isso é muito interessante. Então, quando eu trouxe essa pesquisa do Banco Mundial e disse, olha, nós vamos ficar com esses meninos até o ensino médio, então vamos dar um jeito nisso, né? É nossa responsabilidade agora. Não tem mais para quem falar, não adianta falar, a culpa é lá do ensino fundamental, a culpa é da pandemia, agora somos nós, então vamos ver o que nós podemos fazer.
Daí eu me coloquei à disposição como professora alfabetizadora. Contei experiências que eu tive na EJA, contei algumas experiências da minha carreira profissional e me coloquei à disposição. E daí eu combinei e fiz 2 oficinas até o momento. E foi bem bacana, eu tenho até algumas fotos. Posso falar? Sim. Então, é exatamente, Roseli, a gestão os professores são um reflexo da gestão. Essa escola que eu estou, mais, né, por ser um bairro bastante difícil de lidar, a gestão leva com mãos de ferro. Então, acaba refletindo também nos professores e na própria condução da sala de aula. Então, isso eu vejo bem. E aí, agora eu estou lá de manhã e à tarde, né, o dia todo. E todo dia que eu chego lá é uma coisa diferente. Não, são várias coisas diferentes, porque parece que eu estou sendo a tábua de salvação da direção ainda. Eu falei, senhora diretora, eu não sou psicóloga, eu não posso resolver isso. Não, mas você chama para conversar, você chama. Não, agora você vai fazer isso com os professores, isso, mas não tem essa visão que a Lauren tem de pegar e estudar e fazer e trazer novas situações, né? Então, acho que realmente a gestão tem bastante influência em como os professores agem também, e até os alunos, né? Porque um vai seguindo o modelo do outro. É isso mesmo. Parabéns, Lauren. Muito bom. Obrigada. Na verdade, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu trabalhei 30 anos na rede municipal de Taubaté, me aposentei pela rede municipal, né? E daí entrei na rede estadual. E sou uma apaixonada. Então, sem dúvida, o que precisar fazer, né? Eu vou fazer para a gente fazer a diferença. Não tá fácil. Eu vejo assim que depois da pandemia, os nossos desafios dentro da escola são enormes, principalmente em relação à questão da violência. Ela tá bem difícil. E a violência, a falta de empatia com as pessoas. Então, eu tenho trabalhado muito isso com a minha equipe, porque até mesmo com os professores, às vezes você vê essa falta de paciência, né? Nós passamos 2 anos longe dessas crianças. E essas crianças, eu falo crianças é mania, né? Porque elas são adolescentes e jovens. Eles ficaram 2 anos dentro de famílias com situações difíceis, muitas vezes, famílias que não se davam bem, que não se tratavam bem. Alguns passaram por situações muito vulneráveis. Muitos ficaram na rua cuidando de irmãos. Então, tudo isso está influenciando hoje dentro da escola. Não é uma escola perfeita, mas é uma escola que você entra. Hoje, por exemplo, eu recebi uma visita e nós fizemos uma reunião com os meus estudantes, líderes de turma, presidentes de grêmio e alunos acolhedores, para falar sobre a questão do patrimônio da escola. E foi muito legal, eles deram N sugestões. E eles já estavam super animados, porque eu fiz uma reunião antes com eles, onde eles escolheram a cor que será pintada a escola, a parte externa. Então, eu mostrei a paleta de cores e eles escolheram a cor. Né? Eu até brinquei e foi assim, foi bem bacana essa escolha, sabe? Será pintada a parte externa. E foi bem bacana isso. Eles ficam super animados, eles adoram escolher, a escola é deles. Então, isso é importante. Pertencimento, né? É pertencimento isso, né? Nossa, é muito bacana. Eu saio mais feliz que eles, de verdade, né? Mais feliz que eles. E eu sempre, eu costumo fazer, né, essa parte. Eles têm esse entrosamento comigo, de ir na minha sala, de sentar para conversar. Na minha sala tem uma mesa redonda. Então, vira e mexe, eles estão, nas horas de intervalo, eles vão lá para conversar comigo.
É muito gostoso isso, essa relação. Até eu vejo que muitos me chamam de Lauren. Eles me chamam de Lauren, Lauren. Então, assim, é bem bacana esse relacionamento que a gente tem. E, assim, aos poucos nós vamos mudando esses meninos, sabe? Mudando esses meninos. Tem que ter bastante paciência. Quando eu cheguei nessa escola, ela era é uma escola de zona rural, tinha 180 alunos. Hoje nós temos 400 alunos. Era uma escola que ninguém queria estudar, porque era horrível. Gente, quando cheguei, vontade de chorar, era toda quebrada, era horrível. Hoje é uma escola lindíssima. Mandar as fotos para vocês, isso porque ela está sendo reformada, né? Mas é uma escola super bonita, que tem laboratório com microscópios bons. Algumas pessoas me falaram que, inclusive, é microscópio de faculdade. Dá para fazer experiências e eu amo vê-los. Outro dia, por exemplo, eles estavam pesquisando as bactérias que existem nas mãos deles e nos celulares, nas coisas que eles tocam. Eu amo de paixão isso, sabe? Então, o que eu puder fazer para fazer a diferença, eu vou fazer. Né, e dar apoio para esses professores. Até a questão burocrática minha tem ficado bastante aquém, sabe? Porque eu fico mais tempo com os meus professores e com os meus alunos do que qualquer coisa, porque nesse momento é o mais importante, né? Joia. Muito bom. Eu preciso falar, porque vai que vocês conheçam a minha diretora. Ela está lá há 15 anos e ela fez isso com a escola também. A escola era uma prisão degradada, suja, era horrível a escola. E desde que ela veio para essa escola, ela transformou o prédio, o visual, a escola. Então, a escola é muito agradável de se entrar, de se trabalhar. E eu admiro isso nela, admiro muito isso nela, né? Porque ela pegou uma coisa que estava destruída e reconstruiu. O desafio maior agora é o humano mesmo, né? Então, ela vencer essa barreira, a coordenação, a direção, e levar os professores para que consigam também, né? Então, esse é o grande desafio. Trabalhar com o humano não é rápido, não é fácil fazer isso. Não é E minha fácil diretora por trabalhar. conta disso. Não é fácil, não. Esse eu acho que é o lado mais difícil, realmente, né? Isso mesmo. Mas eu acho que é importante se essa questão vir à tona e né, você apresentar a sua experiência, Lauren, porque quando nós estamos discutindo o DUA, nós estamos indo realmente além da sala de aula. Né? O DUA supõe isso, para a gente não começar a encarar o DUA simplesmente como um modelo de prática, né? Ele não é um modelo de prática, né? Ele não pode ser visto, né, dessa forma. Ele vem como né, uma perspectiva mesmo de repensar a escola. Né? E repensar a escola é repensar toda a parte de gestão, toda a parte estrutural, a organizacional da escola. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Não adianta só o professor tentando fazer algo diferente dentro da sala de aula, né? Então, acho que foi bastante importante a sua fala, sua experiência. E aí? Eu não sei, eu acho que tem coisas que o professor, ainda insisto nisso, que tem coisas que o professor pode fazer na sala de aula, que não precisa dessa eu não toda, falei, né? Su, que o professor não pode fazer, mas que faz muita diferença no trabalho do professor. Sem dúvida. Essa Mas se a condição. gente dissemina uma coisa assim, não pode fazer, então esquece do DUA, porque Eu não estou dizendo não é isso, por possível. favor, não interprete dessa forma, né? Não é Mas, isso que eu assim, estou eu acho dizendo. que tem muita coisa, assim, antigamente a gente falava, não era do tempo de vocês, mas a adaptação de grande porte, pequeno porte. Lembra disso, Roseli? Lembra, Sandra? Né? Então, de pequeno porte. Então, coisas que você, no texto, não está usando esse termo. Mas eu acho que o DUA, ele não elimina isso. Não, então, ele não elimina. ele não elimina. Não,
Não, o que eu quero dizer assim é que tem coisas sim que não precisa de grandes estruturas. A gente precisa de, sim, não tenha dúvida, de uma equipe, de apoio, de estrutura, de mudar tudo. Mas algumas coisas, como Fabiana fez, como Lauren fez, que obviamente fez assim, acho que no seu caso, né, Laura, acho que houve mais gente envolvida, né? Ali, né? Então, mais uma rede de apoio, né? Sim, sim. Mas eu quero acreditar nisso ainda, que a gente não muda muito, não, que a gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro, não vai, mas que algumas coisas é possível fazer com essa, assim, eu acho importante isso, essa conscientização, né, do que é, né, do que é possível fazer. E a Jamile? E a Elisete, que a Elisete eu não conheço. Fala. Assim, dá para ouvir? Tá. Estão me ouvindo? Sim. Eu trabalho na escola, na Prefeitura Municipal de Taubaté, numa escola perto do Shopping Novo. É uma comunidade carente ali, pega a parte final do São Gonçalo e mais umas casinhas que tem já no Quinta das Frutas da Prefeitura. Então, atendo a comunidade ali escolar é carente. Nas minhas metodologias que eu uso em sala de aula, eu ouvia muito e faço, né, a metodologia ativa, sala de aula invertida, mas eu não conhecia o DUA. Eu conheci agora, e o meu trabalho, a minha pesquisa vai ser com atividades práticas de arte, uma perspectiva do DUA, e aí quando eu comecei a ler, entrei no grupo, que eu comecei a entender, que até então eu não tinha entendido. E eu vi isso também na prática, porque os meus colegas também não conhecem. Os poucos, eu não falei com todos, mas os poucos que são mais próximos de mim, eu já comecei a falar com eles, e eles também não tinham conhecimento, eu que comecei a levar para eles. Eu sou um bebê ainda, estou engatinhando ainda, mas estou lendo bastante e eu estou levando para eles. E eu vi que eles não tinham conhecimento e muitos se interessaram. Eles falaram para mim assim: fala mais, manda para mim ler, pedir o artigo. Inclusive, eu mandei um artigo que, pesquisando, né, sobre práticas de ensino em relação ao DUA, e aí eu vi que não tem muitos trabalhos com prática, né? E aí eu achei um interessante de arte, que a professora, sobre a caixa sensorial, que ela trabalhou com cores, e ela ensinou com atividade lúdica, ela fez essa caixa sensorial para ensinar para as crianças cores quentes e cores frias. Nossa, esse trabalho eu achei muito interessante, porque ele fala muito o que vocês falaram, que o trabalho tem que ser colaborativo, que precisa ter o apoio da equipe escolar. Ela precisou de recursos e não tinha recursos, então ela pegou material reciclável para montar a caixa sensorial dela, e ela pensou numa prática lúdica que atingisse aí a sala de aula dela, que ela tinha uma deficiente visual na turma, e ela foi fazendo alterações ali na prática para que melhorasse para a deficiente visual, mas que melhorou para todos, para que todos pudessem participar e aprender. Eu vi assim que, aí lendo, a gente faz atividades na sala e pensa na sala como um todo, mas eu não tinha o conhecimento do DUA. Mas quando eu fazia umas atividades, eu sempre pensava no todo, porque ali na escola que eu trabalho é uma escola que tem bastante crianças com deficiência. E aí eu tenho muito autista lá. E tinha autista com diferente... Por exemplo, tem um que ele não gosta de tinta e tem um que já gosta de tinta. Então, tem que conhecer a sala para propor atividade.
E aí, o que gosta de tinta, eu sempre levo atividade com tinta, que ele participe, que ele gosta. Então, eu vejo que, às vezes, a gente faz sem ter conhecimento. É isso. Muito bom. E numa sala e numa escola que tem autistas, a gente tem que ir além, né? Tem que saber o que cada autista, ao que cada autista é passível de uso, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, são todos diferentes uns dos outros. Então não dá para falar, eu tenho autista, né? Eu tenho alunos autistas, trabalhar tudo da mesma maneira. Se eu tiver 3 autistas diferentes, são 3 desafios diferentes dentro de uma sala de aula. Né? Diferente do surdo, por exemplo, se eu tiver surdos que usam Libras, eu vou trabalhar com Libras. E mesmo assim, ainda há desafio que eu já tive salas de aula com 5 surdos diferentes, e cada um deles tinha um nível de Libras diferente. Sim. Então, eu trabalhava com 2 de um jeito, com 2 falando, fazendo motion com a boca, né? E com outro não podia. Então, eram 3 situações utilizando a língua de sinais, 3 situações diferentes para 5 alunos dentro da sala de aula. Então, não dá para pensar realmente uma coisa para todos. Não dá. Então, é muito desafio. Sandra, você falou algo que eu acho que, que é importante, que o DUA me faz pensar quando eu estou estudando e repensando práticas, o quanto a gente precisa conhecer o aluno, né? Independente, né? Sem classificar se ele é autista, se ele tem síndrome de Down, se ele tem... Acho que a gente falava muito isso, né, Messi? É o conhecimento do aluno, né? Quem é esse aluno? Quais são os processos de aprendizagem desse aluno? Quais são os desejos, os gostos, a realidade desse aluno? Então, não é a característica da deficiência que vai fazer a diferença no processo educativo. Não é a deficiência, não é essa a característica. O que vai fazer a diferença realmente são os processos, né, de aprendizagem, ou como ele aprende. Isso que vai fazer a diferença. Né? Por isso que a gente questiona muito a questão de laudo, porque quando você está ali com o aluno, você está com o aluno, ele é um aluno. É um aluno. Ele não é independente. Está laudado. Não, ele é aluno, né? Eu conversava sobre isso com a Elisete, né? Elisete, né? Que a gente vai colocar aluno, né? Aluno com deficiência. Eu falei assim, acho que a gente não vai colocar aluno com deficiência, não. A gente não vai usar isso. A gente está falando do, então a gente não vai falar isso. A gente vai trabalhar numa outra, não é? É uma estratégia mesmo inclusiva. Porém, eu trabalho. Trazer de novo. É uma questão, né? Eu acho assim, pensamento meu, assim, muito tempo. Né? Na realidade, as pessoas, hoje talvez seja menos, mas quando vai trabalhar com deficiente, ele quer mudar a pessoa, mas ele não tem que mudar a pessoa, porque a pessoa, se ela tem uma deficiência, a não ser que aconteça alguma coisa que possa resolver isso, mas ela vai ter sempre essa deficiência. Mas ela é uma pessoa que tem outras coisas, né? Que tem outras coisas, que tem desejo, que eu quero, não quero, né? Então, tem assim, uma série de... que é igual ao outro. Quer dizer, na diferença ele é igual. Né? Então, o que a gente vê isso, a Sandra tocou numa questão importante, isso aí, eu vivenciei isso, por exemplo, com os alunos com síndrome de Down. Todos eram colocados na mesma panela. Ah, tem síndrome de Down, então, ele é tão bonzinho. Eu falei, é sim, sempre bom. Vai nessa. Então, o síndrome de Down tinha uma série de pensamentos em relação a ele que atrapalhava muito o desenvolvimento dele, né? Porque não era de oportunidade. Ele falou ali no Vygotsky, ele fala, o que vai definir a deficiência da pessoa é o social. É ali que vai aparecer. Por quê?
Porque o surdo, o cego, ele não vai ter os mesmos recursos que a pessoa que vê, que escuta, tem. E o deficiente intelectual não vai raciocinar, né, em termos, né, é uma coisa que o outro, que é muito, que é dentro da normalidade, vamos dizer assim, né, que não tem o problema do déficit intelectual. Então, eu acho que essas questões, agora, elas estão mais assim, as informações, elas chegam mais rápido, né, se descobriram tantas coisas, mas ainda tem o pensamento assim, né, assim, ele é TEA, né, ele é TEA. A minha filha trabalha, ela tem 8 alunos autistas. Eu já falei para ela, escreva. Cada um deles é de um jeito e ela atende a cada um deles dentro da escola, fazendo as atividades da maneira que atenda, né? Alcança essa criança, que ela possa participar. É muito interessante, né, de você ver, porque assim, a pessoa fica vendo só a impossibilidade do outro, né? E isso aí não é total. Ele pensa, ele age. Vou contar uma história para vocês. Em 1985, né, tudo que eu contar é assim, se bem que é 1985, nós fomos fazer um trabalho na PAI de Taubaté sobre criatividade com deficiente mental. Ninguém acha que ele tem criatividade, né? Trabalha com ele para ver se ele não tem. Mas é muito interessante que eu contar para vocês, porque tinha uma moça mesmo, uma mulher, e essa moça, ela não estava participando do grupo, né, de estudo que a gente estava tendo, quer dizer, foi uma violência. Hoje não participaria de uma coisa dessa. E ela, então, mas ela queria entrar no grupo, queria entrar no grupo, e a professora regente lá da atividade não concordou e chamou a coordenadora da PAI para tirar a moça da sala de aula. Ela pegou, quando ela viu a coordenadora chegando, foi muito interessante. Ela pegou uma folha de papel, uma caneta e começou a rabiscar. Aí a coordenadora falou, o nome dela é Cristina, né? Ô, Cristina, mas o que você está fazendo aí, né? Aqui, ó, eu estou fazendo bolinha. Aí a coordenadora, muito brava com ela, falou assim, não, você não vai ficar assim. Eu não sei porque você é tão disciplinada. Aí falou que ela ia lá no PAI, né, um terreno que tem lá, tem bastante mato, essas coisas, que ela ia com os meninos lá atrás do mato. Mas eu adorei a resposta. Quando a coordenadora falou, você não tem comportamento, você vive com os meninos por aí, ela virou e falou assim, o dia que a PAI oferecer uma atividade interessante, eu não vou mais com os meninos. Assim, então, né? Essas coisas que a gente vê, né? E outras experiências muito interessantes. Mas, para só contar, ele tem criatividade, assim, olha, nossa Senhora. Pena que eu perdi todos os dados, teria que ter escrito. Mas é muito interessante, né? Basta trabalhar que aparece. Mas, então, eu acho que essa visão ainda, né, que foi colocada, que criança é assim. E agora a gente tem um outro problema, né? A gente ouve muito falar, os alunos não são mais como de antigamente. Não são mesmo. Né? Você tem uma abertura de escola para todos os alunos, né? Independente de que nível social, origem social, sei lá, ele está lá dentro da escola. Mas a escola, ela continua com o mesmo procedimento de visão de sujeito, né? E ela não vê que eles são... É muito lindo esse livro do Larroio, que é Vidas Ameaçadas. Então, assim, a criança chegou na escola, você apaga a sua vida daqui para trás, porque agora você vai ser aluno dessa escola. E como aluno dessa escola, é lógico que isso não é falado assim, né? É toda, como diz o Bourdieu, a violência simbólica, né? Mas tudo isso é como se tirasse aquela roupa dele, né? Só que uma coisa profunda, só assim para ilustrar, é como se tirasse a roupa dele. Olha, isso aqui, do jeito que você isso aqui não serve mais para você. Daqui por diante, você tem que ser desse jeito.
E há muito tempo eu li um trabalho de pesquisa muito interessante, aí voltando para a questão das deficiências, era um garoto de 12 anos que tinha um problema sério, que eu não me lembro mais, porque meu livro desapareceu, e a pessoa que trabalhou com ele não tentou fazer isso, de mudar a personalidade dele, não mexer com aquela essência do sujeito, o jeito dele ser. Foi brilhante o trabalho dela, brilhante, uma coisa maravilhosa, porque a gente parece que é isso, né? Como era o tempo lá da integração, consertar o sujeito, né? Vamos consertar ele. Então, hoje é consertar o aluno. O aluno hoje está violento na escola. Por que ele está violento? O que está acontecendo, né? Como que ele está sendo tratado? Essa família, como ela está sendo vista? Né? Então, são vidas ameaçadas, né? E eles têm noção disso, eles sabem que são ameaçados, né? E isso é muito triste, né? Muito triste. Então, se a gente conseguisse mexer, né, nessa estrutura da escola, mas não interessa, né? Mexer na estrutura mesmo da escola e proporcionar um outro tipo, né, de formação, não só de conteúdo, mas de sujeito mesmo, aí remete à questão da formação do professor, formação do gestor, a formação de todo mundo. Senão a gente não anda. A gente fica chovendo no molhado, viu? Então... A Mayra ia falar alguma coisa, Mayra? Quem quer falar? Nossa, que hora A que Mayra. Não, já dispersei já. Pessoal. Então, tá bom. A minha filha já veio aqui, já dei comida a ela e já dispersei. Já foi. Então, tá bom. Quem mais está ali? A Jamile, José, Paunei. Boa noite. Estou aqui ouvindo desde o início e achei muito interessante todas as colocações. Achei bem pertinente algumas coisas que a professora Roseli falou, me identifiquei bastante. O DO é um tema assim de escolha pessoal assim para o grupo de estudo. Até a professora Luciana, minha orientadora, ela comenta, mas acho que você tinha que estar participando do sócio histórico, de outros que tivessem mais a ver com a sua pesquisa. Mas há 3 anos eu comecei a atuar na educação especial, né, na sala de recurso no AE. E a gente tem uma ideia do trabalho e se depara com uma realidade completamente diferente. E aí a gente começa a ter muitas inquietações, foi o que aconteceu comigo. Primeiro porque, né, eu resolvi trabalhar com educação especial porque eu pensei, poxa, eu estudei tanto já, né? Nossa, fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, nunca usei especificamente, acho que vai ser interessante. E realmente eu vi que isso não é base de conhecimento para o trabalho com educação especial, a gente precisa de muito mais. E aí foi quando eu tive o meu primeiro contato, né, com esse tema, com DUA, porque eu procurei estudar por conta própria, né? Procurei buscar informações e aí encontrei o DUA, comecei a ler algumas coisas, fiz um curso assim meio autodidata mesmo e pensei, poxa, é uma possibilidade, né? A gente pode ter uma possibilidade com o DUA, porque eu comecei a ver a criança de uma forma muito diferente. Comecei a olhar para a criança bem, assim, de acordo com as características dela, com as particularidades. E realmente, né, a criança não é determinada. Aliás, a gente costuma falar que o laudo não é o destino, né? O destino da criança não é determinado por um laudo. A gente tem que olhar para a criança tal como ela é e pensar, sim, numa forma de ensino, né? Olhando para como a criança aprende, né? A gente tem que pensar em como a criança aprende, não só em como ensinar. Então, eu achei muito interessante esse grupo, quis participar. Me identifiquei com a fala da Sandra, quando ela disse, né, que ela encontrou alguns problemas ali nesse relacionamento com os professores da escola, né, entre a sala de aula regular e o professor do AE, porque de fato existe, né, tanto que eu estou desenvolvendo o meu projeto de pesquisa, né, agora minha pesquisa, pensando nisso, né, informações e práticas colaborativas na educação infantil, na perspectiva da educação especial inclusiva.
Então, eu estou me deparando assim com o universo, até eu falo para a professora Luciana, às vezes, onde eu fui me meter? Se eu soubesse que era tão profundo assim, esse abismo, eu não tinha adentrado. Mas, ao mesmo tempo que dá um desespero, eu penso, não, acho que era ali mesmo que eu tinha que estar, né? Porque é ali que precisam de pessoas que têm interesse, que têm a motivação, o desejo de mudança. E eu estou aprendendo muito a cada dia. E quanto mais eu leio, quanto mais eu escuto vocês, quanto mais eu participo também das aulas, das propostas do mestrado, mais tudo isso vai me conquistando, mais eu percebo que eu preciso aprender, e mesmo que seja um pontinho só ali dentro daquele universo que é a unidade escolar, eu posso fazer de alguma forma a diferença. Eu estava lendo os textos da professora Roseli e da professora Suelene para a nossa aula de sábado, né? E achei muito interessante. A também. E aí eu começo a ler um texto, eu estava até comentando, tive uma orientação com a professora Luciana, até falei, Luciana, eu me perco, parece que tem 3 pessoas às vezes dentro de mim, porque eu começo a ler uma coisa que puxa a outra e vai, e os textos muito interessantes, e até tem uma afirmação que vocês fazem, né, que me trouxe uma reflexão, assim, muito interessante, pelo menos para mim, que vocês afirmam que a mudança, né, o processo da educação inclusiva, ela não pode estar apoiada apenas na legislação, né? Ela não tem que se fazer por essa obrigatoriedade, né? Mas, pensando na minha realidade, não posso nem falar pela realidade de todos, mas na minha realidade ali na escola, eu vejo que nem isso, a princípio, os professores têm, infelizmente, nem o conhecimento desses direitos, né? Nem o conhecimento dessa acessibilidade que é declarada, né, em algumas normatizações e que precisa ser minimamente oferecida para os alunos com deficiência. Então, é um ganho estar aqui com vocês. Eu estou achando muito interessante poder participar desse grupo. Muito bom, Jamile. Ouvir isso, né? Tão bom ouvir isso. Eu acho que é desafiador mesmo, eu acho, estarmos aqui, porque né, nós que discutimos inclusão, a gente chegou no ponto assim, que parece que todo mundo sabe já, né, que a inclusão é algo tão divulgado, e aí você traz algo que né, nos faz pensar assim, o quanto ainda a gente está engatinhando, apesar, né, de toda a luta, né, da gente estar aí discutindo essa questão há muito tempo, né, eu há 30 anos, a Mércia, não sei, né, a Mércia, Suelene também, né, Sandra, que já está na educação especial há tanto tempo também, mas é algo que realmente precisa de muito ainda, né, quer dizer, tem que ser discutido, tem que ser mais realmente divulgado. Nós temos esse privilégio de ter um mestrado em educação que se propôs a discutir essa questão, não é? Que tem uma linha de pesquisa, né, nessa área. Então, já é um grande passo, mas realmente, assim, se pensar em uma coisa ampla mesmo, em macro, realmente ainda estamos engatinhando. Eu gostaria de ter tido chance de fazer o mestrado 20 anos atrás, né? 15 anos atrás. Eu tô demorando, vou me aposentar. E agora que estou fazendo o mestrado, né? Então, muito conhecimento. Eu tenho prática. A gente tem prática, a gente tem uma coisa, né? Assim, empírica, né? Que você sabe fazer por experiência, por prática, mas o embasamento teórico mesmo está vindo agora com o mestrado. E eu penso que se eu tivesse feito isso antes, eu teria tido um ganho tão grande na minha vida. Eu falo para os meus colegas, tentem fazer agora que vocês são jovens, porque parece que a gente perde tanto tempo da vida e minha cabeça está fazendo assim, está abrindo muito. E assim, está sendo muito gratificante, muito gratificante. Tem 300 mil coisas para fazer? Tem. Mas a cabeça está assim a 1000 por hora e aprendendo. Professora. E às vezes eu falo, nossa, falta vocabulário. Eu vejo as professoras falando, elas falam tão bonito, elas usam palavras tão bonitas, né, antes de iniciar.
E eu fazia as minhas leituras, mas sem direcionamento, né, sem conhecimento, sem saber onde buscar. E agora não, o mestrado, eu participei de poucas aulas, eu perdi as primeiras aulas, né? Mas esse pouco tempo que eu tô, estão me direcionando para o conhecimento. Então, está sendo muito, muito, muito gratificante. E aí eu só tenho a agradecer às professoras. Conhecimento é muito bom, né? Não, o conhecimento é muito bom, bom demais, né? E acho que você veio na hora que tinha que vir, Sandra, né? É isso. Sandra, você não está sozinha, não, porque eu também já estive do outro lado, né, como psicopedagoga, e para chegar numa conversa e falar com o professor, sugerir coisas, você tem que ficar lá embaixo, se diminuir, para aí sim eles serem receptivos, para aceitarem o que a gente está falando, pelo menos um pouco, e aí pôr em prática. É muito difícil, gente, você ter essa receptividade que precisa ter, para eles poderem trabalhar articulados, né, junto com a gente. Oi, espera só um pouquinho. Mamãe, Ai. mamãe. Tá, espera Mamãe, só um pouquinho. ela tá dizendo assim, já tá na hora, mamãe. Ai. Eu queria só manifestar uma coisinha antes de encerrar, que a gente está caminhando aí. Primeiro que eu sou, assim, acho muito bacana a gente ter a oportunidade de dizer que quando eu penso muito sobre essa questão hoje do DUA, né, que é novidade para mim, o conceito, a nomenclatura, né, eu penso muito em vocês, professoras, que já atuam há tanto tempo e trazem experiências tão ricas para a gente, né? Eu penso por vezes, hoje eu não estou atuando em sala de aula, mas quando eu me lembro de algumas situações, eu penso, será que a professora Suelene faria, a professora Mércia, a professora Roseli? Então, eu acho assim, a gente tem aprendido muito com vocês e também queria manifestar aqui a minha admiração pelo trabalho da Jamile, pelo trabalho da Lauren, né? Que são pessoas que realmente se dedicam para fazer a diferença, porque a gente quer que todos e todas sejam de fato inclusos, mas não nesse sentido dessa inclusão que está tão batida, né? É no sentido mesmo que todas as pessoas tenham oportunidade de usufruir de tudo que a educação pode oferecer para, de fato, ela ser emancipadora, né? Então, eu acho que o mestrado, ele tem muito esse caráter de emancipar o professor para atuar de forma diferente, para realmente poder abraçar as especificidades de todo mundo, para que a gente tenha mesmo esse olhar empático diante dessa diversidade que a gente tem. Então, aprender com vocês que são tão sensíveis quanto a este tema é algo assim, é um privilégio ouvi-las, aprender com vocês e o quanto também a experiência que vocês têm acaba acalmando um pouco o coração da gente, porque o que a gente quer é acertar, e na ânsia de acertar, muitas vezes a gente erra, mas vocês são inspiradoras, e isso afeta a nossa prática, isso reflete no meu dia a dia, evidentemente. Eu não sou mais a mesma depois que entrei no mestrado e depois que encontrei vocês. Não tem como ser. E assim, eu falo das professoras, mas também falo dos meus colegas. Eu também aprendo muito com os meus colegas, com as pessoas novas que eu estou conhecendo, porque quando a gente se propõe a fazer uma escutativa, ela realmente causa uma transformação dentro da gente. É a passos lentos, mas ele está acontecendo. Então, eu agradeço por essa oportunidade, parabenizo vocês, porque eu acho que primeiro, eu tenho um respeito imenso por professor, e eu tenho um respeito imenso por vocês, né? Eu sempre vi nessa figura a possibilidade de transformação de vida. E aí eu tomo muito esse cuidado, que eu acho que a gente não tem que ficar elogiando o professor no dia 15 de outubro, também. Mas toda oportunidade que a gente tiver
de enaltecer a figura do professor, do pedagogo, desse ser que faz a diferença, que se preocupa com o outro, a gente não deve perder. Então, parabéns pelas pessoas e profissionais que vocês são. Era isso. Ah, que lindo. Sou dessas. Que Sou lindo. dessas. Que maravilha. Mas eu acho que assim, nós formamos um grupo, né, uma comunidade de aprendizagem. Né? Assim como vocês aprendem conosco, nós aprendemos muito com cada uma, né, de vocês. E vocês dão muito trabalho. Porque o tempo inteiro a gente fica assim, e aí, o que nós vamos fazer? Vou contar, tá, Suelene? Né, com a fala de vocês aí, a gente está aqui no nosso grupo aqui, né, trocando figurinhas, Já pensando, gente, qual material que nós vamos propor para o próximo encontro, como é que a gente vai fazer isso? Nós estamos aqui, então vocês dão muito trabalho. Só que é um trabalho muito bom, não é? Porque a gente vai aprendendo mais ainda, né? Então a gente busca coisas novas, a gente, né? E assim, isso nos dá energia, nos dá, né? Vale a pena, né? Essa coisa de valer a pena. Né? Apesar de tudo que a gente está vivendo, as dificuldades que nós estamos vivendo, a gente está num tempo muito difícil, todos nós, né? Mas a gente resgata essa energia aqui, né, com vocês. Então, nós também só temos que agradecer a vocês, né, de dividirem conosco esses conhecimentos e esse desejo de querer aprender mais. Né? Que acho que isso é mais importante. E assim a gente vai encerrando, né? Enquanto professora, a gente transforma e é transformado, né? O tempo inteiro. Exatamente. Podemos? Podemos, né? Podemos encerrar, então? Vamos encerrar. Você. Boa noite. Então, gente, boa noite, né? Obrigada pela participação. A gente vai definir aqui qual vai ser o melhor texto para o próximo mês. Mas a gente vai. Já está lá, mas pode ser que mude, né? Então, 25, eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar depois dessa nossa conversa aqui. Então, a gente vai construindo também esse grupo de estudo, viu? Sim. De acordo com nossa, né? Com o que a gente vai discutindo, com o que a gente vai conversando. Então, é isso, gente. Né? Fiquei feliz, Eli, de te ver aqui. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer muito a oportunidade. Né? A Juliana me empurrou, falei, tá bom, então eu vou. Bom, aí estou meio assim, mas eu estou bem, estou me sentindo bem aqui. Quantos anos, Eli? Nossa, nem diga. Décadas. Mas o importante é que estamos firmes aqui, ó. Esse é o importante, né? Tá. Muito bom ter. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Vão sair? Então eu tenho um dó de sair, eu fico esperando todo mundo sair. Um beijo. Boa noite. Parecendo quando eu ligo com a penetinha. Desliga você. Não, desliga você. Desliga você primeiro. Vou desligar então. Melhoras, viu? Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. A Nete acho que já saiu. Tchau.